noite, seguidores da Batu. Vamos agora convidar o pessoal para acessar a nossa live. Um ao vivo de respeito hoje, hein? Vamos lá. Do projeto Cores de AID. Vamos ver quem mais vem por aí. Alô, Vanessinha! Alô, Sara! Oi, pessoal! Boa noite! E agora a Beta, que vai participar conosco por aqui também. Já temos 9 pessoas, 11 pessoas ao vivo aqui. Pessoal, boa noite. Em instantes a gente só está esperando a Beta acessar para a gente começar, mas é isso, né? Hoje Batu convida aqui a nossa querida e ilustre presença Sara, do Bloco Cores de AID, que vai fazer um movimento aqui online hoje, né, gurias? Mas que esse encontro venha logo pessoalmente, né? Que mais um encontro vem aqui. Já aconteceu o primeiro, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho dele daqui a pouquinho. Então que venham os próximos. Quem sabe a gente vai para o Rio Grande do Sul agora. Vem aí uma coisa, hein? Chegou. Conectando. Boa noite, Beta, como estamos? Ao vivo aqui no Insta da Batu. 15 pessoas nos acompanhando por aqui já nesse momento. Vou ativar as batucantantes aqui no nosso grupo, né, para que todo mundo possa participar e nos acompanhar aqui ao vivo. Nesse momento que é um encontro de muita potência, né, gurias? Olha quanta representatividade cabe em uma tela de celular. Prestem atenção. Vejam bem. Vou botar aqui. Alô, Batucantada. Estamos ao vivo. É isso, acho que devagarinho a gente vai começando, né? Quero agradecer primeiramente a presença da Sara aqui conosco, em nome da Batu, a Vanessinha que é de casa, né? Agora eu aqui em São Lourenço, longe da Batu de corpo, mas o coração sempre junto das minhas companheiras. E quero dizer que eu estou muito feliz, né, pelo convite também de estar com vocês hoje fazendo a mediação desse projeto que eu participei desde lá o comecinho. E tenho muito orgulho de dizer que faço parte e onde vou levo o nome da Batu comigo. Então, muito grata por estar aqui com vocês nessa noite. Gente, para vocês que estão chegando, então, hoje é uma noite muito especial, né? É a primeira live do projeto. E é muito importante a presença de todos vocês e também essa dinâmica aqui nos comentários, né? Para que a gente possa ter uma troca, para que a gente consiga explorar essa noite e esse espaço que a gente está tendo aqui. Lógico, queríamos todas estar juntas, né? Perto. Mas como hoje é online, vamos aproveitar da maneira que dá, né, Vanessinha? Sim, sim. Pessoal, para quem está chegando, vou apresentar, né, o projeto que a gente está fazendo essa live, é o Batucantado Ecoando Sons e Saberes. É um projeto de cultura e educação aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde a Batu aprovou um projeto, né, na Lei Paulo Gustavo do Estado, né? E é muito importante dizer também que, além de mulheres ritmistas, né, dizer que essa Batucantada ela é uma equipe 100% feita por mulheres, né? E que não só, além do tocar, a gente tem a Nath, que é a contadora, a gente tem a Mariana Araújo, que é a nossa social média, que está aqui. Quero agradecer a equipe, né? Então já começo agradecendo. A Mari Teles, a nossa design, a Beta, a nossa produtora. A Emily Passarinho também, a nossa produtora executiva, a Fran, filmmaker. Então, agradecer essas mulheres que também fizeram esse projeto e está fazendo esse projeto acontecer. E graças a eles, a gente está aqui hoje com a Sara do Cores, né? Então, proporcionar esse momento de troca, né? Da gente poder conversar um pouco, dialogar aqui, partilhar algumas coisas. E agradecer também a presença da Sara por ter topado estar junto com a gente nessa. E agradecer toda a equipe do Ecoando Sons e Saberes que está fazendo esse projeto bem bonito nesse ano de 2025. É isso aí, ela já chegou dando o nome dela, né? Fazendo a apresentação aí do projeto. Eu quero reforçar para o pessoal que está chegando a potência desse encontro, né? E que vocês aproveitem a noite de hoje para perguntar, para questionar, aproveitem esse espaço e essa troca, porque vai ser dinâmico, né? A gente tem um pré-roteiro, a gente teve conversas
que anteciparam esse encontro, mas é muito importante que isso seja leve. Então, para que isso seja leve, fiquem à vontade, pessoal que está nos assistindo aqui no Insta da Batu. Vou pedir que a Sara faça um apanhado geral também, fale um pouquinho sobre ela e fale um pouquinho também sobre cores de AID, para que a gente possa começar se encaminhando então para o início oficial aqui da nossa live, da nossa transmissão no Insta da Batu. Ai, perfeito. Quero agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês, né? A felicidade de estar entre mulheres compartilhando e parabenizar pelo edital, porque a gente sabe que tocar projetos culturais é desafiante ainda. Eu acredito que cada vez mais as leis de incentivo à cultura, agora com o atual governo, a gente vai ter mais subsídio, né, nessas áreas, mas a gente sabe o quanto é desafiante resistir, sustentar projetos, ter tempo para escrever, pessoas que possam escrever, porque além de ritmistas, de percussionistas, muitas mulheres têm que tocar suas casas, ter seu emprego e além disso tudo, escrever projetos, ter esse espaço, isso é muito valoroso, isso é grandioso e aprovar projetos, né, validar projetos é muito importante para a continuidade, né, da história. Então, quero parabenizar, primeiramente, e agradecer o convite para estar aqui fazendo parte, que muitos mais editais se abram e estejam abertos e caminhos abertos para vocês, para que vocês possam expandir cada vez mais. Essa troca, ela enriquece muito a gente individualmente e acende um fogo internamente, né? Quando a gente recebeu o convite, eu falei, nossa, que potência poder estar compartilhando saberes, né? Como vocês trazem, ter a verba rolando para que isso possa acontecer, isso é muito valoroso mesmo. Então, parabenizar também a idealização do projeto de vocês, quando vocês chegaram aqui em Florianópolis, né? A Lulu tá aí, a Luísa Hipólito, oi Lulu, regente do Bloco EGD, quando ela falou de vocês e começou a tecer essa comunicação, eu nem imaginava quão lindo seria ver vocês chegando de ônibus. Olha, me emociona lembrar, sabe? Ver vocês chegando assim pela direita, quando a gente estava começando a oficina, e vocês com a camisa de vocês, as cores, né, da Batucantada, a potência que era ver a alegria de um coletivo se movimentando junto, sair de um estado para outro. Isso também é, assim, uma força, uma resistência. Então, lindo projeto, vida longa, Batucantada. Me chamo Sara e sou das cores de AID, idealizadora das cores de AID, que nasceram em 2015. Esse ano a gente faz 10 anos de história e o bloco faz 8 anos. A gente também nessa estrada também passa por editais, passa por conseguir, não conseguir, ter verba para o carnaval, não ter verba para o carnaval, como a gente vai fazer. E como a Vanessa falou, né, que vocês têm várias cabeças que fazem a assim, articulam, né, comissões de editais, comissão do financeiro, comissão do figurino, comissão das logísticas, do estandarte, são várias comissões, equipes grandes para que aconteça nosso carnaval e o nosso ano também. A gente não fica só no carnaval, né? O carnaval ele realmente é o ápice daquilo que a gente vivencia durante o ano, mas o ano inteiro são datas, né, de luta, de ensaio, de resistência, de crescimento, de partilha. Então é isso, no momento a gente está fazendo os nossos ensaios aos sábados para sair no carnaval com o tema Guardiães do Brincar. Esse ano a gente vai falar sobre as crianças, sobre os erês, sobre os ibejes, da força, da juventude, da potência que é ser criança e começar, né? O começar é sagrado, é potente. Então a gente vai trazer para as ruas esse tema esse ano. Show de bola, Sara. Agora, enquanto né, estava falando, eu estava aqui, fiquei pensando muito nessa questão da importância da valorização da cultura, né? Porque assim, quando a gente pensa um edital, muita gente que não está envolvido, que não sabe o tamanho, né, o processo que leva, o tempo que leva, a dedicação que demanda, e tudo que está envolvido, né, dentro de um projeto, que não é só
um monte de mulher batucando na rua. Existe uma história, existe todo um conceito, existe muita força, né, do feminino. Muita mulher cravou facão para a gente poder passar hoje, né? Então, eu acho que essa é importante, muito importante a gente reforçar o quanto é importante o incentivo à cultura, né? O incentivo, óbvio, em todas as áreas, mas a cultura que às vezes é deixada, não é prioridade, a gente reforçar isso no espaço que a gente tem, onde a gente está, enfim, né? Da gente estar sempre ali focando e mostrando para as pessoas que sim, existe possibilidade da gente crescer, da gente divulgar, da gente colocar um projeto no topo, quando a gente tem o quê? Parceria, né? Quando a gente tem coletivo. E agora, falando de coletivo, então, eu quero que a Roberta também faça um apanhado geral, aqui se apresente para o pessoal, antes da gente dar o boa noite oficial. Então, vocês me escutam bem? Sim, perfeito. Então, boa noite a todas, a todos e a todas que estão nos acompanhando nessa live. Eu tô aqui na fronteira entre Brasil e Uruguai, estou aqui do lado do Uruguai hoje, então me atrapalhei um pouquinho com a tecnologia e a energia, enfim, a conexão com a internet, mas consegui chegar, estou feliz por isso. Gostaria de dar uma boa noite especialíssima para a Sara, né? Essa regente do Bloco Cores de Aidê, que tanto nos inspira. Boa noite para a Vanessinha, nossa mestra, musa, mágica, como eu chamo, da Batucantada. Boa noite para Mariana, nossa social media maravilhosa, para todas as batucantantes que estão nos assistindo, para todas as integrantes, um salve especialíssimo, um axé muito grande aí para todas as integrantes do Bloco Cores de Aidê, que estão nos assistindo. Já encontrei por aqui a Luísa Hipólito, já vi que está junto com a gente. Um beijo, Lulu! Te amamos! E eu tinha pensado como que ia ser assim, o nosso encontro hoje por aqui. E aí, então, eu tenho assim, muitas coisas que eu gostaria de conversar com a Sara e com a Vanessa, que eu acho que são muito legais de compartilhar, porque histórias de mulheres sempre inspiram outras mulheres, né? E como a Sara e a Vanessinha têm esse pioneirismo de serem mestras de bateria, regentes, né, de blocos femininos, de blocos de mulheres, elas são pioneiras, né, nas suas atividades, né, nos seus blocos de carnaval. Então eu gostaria muito que a gente pudesse compartilhar um pouco também essa trajetória delas até a fundação dos blocos, né, que elas idealizaram, que a Vanessinha aqui junto comigo idealizou, que a Sara lá junto com outras pessoas idealizou, para que a gente também pudesse entender um pouco da trajetória dessas mulheres, né? De onde elas vêm, quais foram as influências culturais delas e quando que elas foram para a música, né? E para a dança, no caso da Sara. Eu acho que isso é importante. E aí, enfim, e depois também, né, a gente poder conversar um pouco sobre esse protagonismo feminino que é recente, né? A gente não via isso há mais de uma década atrás, não era comum, né, ver mulheres à frente de coletivos de percussão, né, de ver mulheres à frente de blocos de carnaval. Então, eu acho que é muito importante a gente falar assim, sobre isso, sobre esse protagonismo feminino nos coletivos de percussão, nos blocos de carnaval, na cultura popular. Então, é um pouco sobre isso que eu quero também conversar com vocês. Ótimo. Né? Então, hoje aqui nessa quero live. mais uma vez reforçar o nosso boa noite, o nosso agradecimento a cada uma e cada um que está aqui nos acompanhando hoje. Oficialmente, então, boa noite a todos, todas e todes. Um abraço carinhoso nas Batus e em todas as integrantes também do Bloco Cores de Aidê. E eu quero começar, então, apresentando a nossa convidada, né? Fazendo as honras da casa, apresentando a Sara, que é nascida em Florianópolis, lidera um grupo de mulheres há 15 anos na ilha. Que sucesso, Sara! Que potência essa mulher. Trabalha com arte e desenvolvimento humano para pessoas desde a infância até a maturidade. Atravessa dança e percussão, criando uma teia criativa de movimentos e símbolos da cultura popular que levam a praticante a um universo mágico e nutridor, transformando suas vidas. Me arrepiei. Muito bem. Com você, Sara, todos palminhas. Seja bem-vinda ao nosso encontro, Sara. Obrigada. Agora, eu vou quebrar um pouco o protocolo, porque apresentei a nossa convidada, né? Depois, obviamente, ela vai falar. Mas eu queria que a Vanessinha e a Beta se apresentassem,
porque eu acho que esse espaço aqui, como a gente nunca fez uma live, é muito legal que as pessoas também conheçam vocês e através, né, dessa identificação, eu tenho certeza que muitas batus vão aproveitar esse espaço e depois vão estar mandando mensagem ali, quero participar, tô pronta, vamos lá. Então, eu vou pedir, Vanessinha, que tu te apresente. Meu Deus, Mari! Então, eu sou a Vanessa, eu sou do interior de São Paulo, Cachoeira Paulista. Saí lá do interior, vim para Pelotas, estudar música, né? Estudo música desde os meus 7 anos de idade, então já tenho uma ligação com a música há muito tempo. Minha família também é sempre ligada ao carnaval, então já sempre tive isso. Mas porém nunca toquei no carnaval, quando era minha infância, né? Eu fui mais para uma área mais feminina, por assim dizer, né? Então, quando eu entro na faculdade, eu começo a questionar muitas coisas, né? Porque eu já vivi no interior, então passei por muitas coisas, assim, muitos outros pensamentos, né? E aí, quando eu chego na faculdade, também tenho essa relação mais forte com a percussão e entro na escola de samba da General Teles e ali minha vida, pum, mudou. Aí, começo a estar na percussão mesmo, ativamente, me reconecto, né, com o que eu já vivia antes. E é isso, me formei em música, agora estou fazendo mestrado na área da educação aqui em Pelotas. Sou professora de música, também trabalho como diretora de bateria da General Teles, julguei carnaval há 2 anos, né? Já julgo carnaval aqui de Pelotas, de Arroio Grande, também no quesito de bateria. E estamos nessa vida aí, né? Aprendendo muito, tecendo algumas trilhas, e é isso. Sucesso. Eu quero reforçar que a Vanessinha, ela sempre teve um posicionamento assim, né? Desde que eu entrei na Batu e conheci ela, ela sempre teve uma coisa que eu acho que é um dos grandes motivos, um dos grandes pilares da Batu, que é a humildade. Então, quando a gente falava assim qualquer coisa, a Vanessinha, não, mas tu vai conseguir, vamos junto, a gente vai estar ali. Então, claro, hoje, né, infelizmente eu não consigo estar tão próxima da Batu, mas eu peguei a raiz, a essência, assim, e eu sempre vou lembrar com muito carinho das primeiras vezes, assim, das primeiras tocadas, onde a Vanessinha sempre colocou muito coração e sempre foi muito humilde. Então, quero reforçar aqui, em nome de todas as Batus, o meu orgulho de fazer parte do projeto e que a gente tem muito orgulho da nossa mestra maravilhosa. E agora, Beta, tudo contigo. Então, eu sou Roberta Selva, eu sou nascida aqui na cidade de Pelotas, na cidade da Batucantada. Eu fiz teatro na Universidade Federal de Pelotas e aí então passei também a atuar em alguns projetos com coletivos, né? Eu tive um projeto de extensão no bairro Dunas, um projeto de teatro. Depois acabei fazendo também trabalhos com outros grupos e coletivos. Me aproximei um pouco do nosso movimento feminista de Pelotas, que é o 8M. E aí, então, acabei idealizando um festival de teatro de rua aqui em Pelotas, com uma colega do curso de teatro, a Tatiana Duarte. O festival acontece, né? Acontece desde 2015, a gente realizou a 3ª edição esse ano, de 2024. Depois disso, eu também idealizei um outro projeto que se chama Projeto Mulheres, que é um projeto de projeção urbana com artistas mulheres, né, de foto performers e vídeo performers mulheres, que foi um projeto que percorreu 4 cidades no estado do Rio Grande do Sul, né, fazendo essas projeções. Enfim, estive aqui próxima também do movimento que milita pela cultura na cidade de Pelotas, né, pensando em políticas públicas e também lutando aí pelo direito à cultura, né, porque a gente compreende que o direito à cultura é um direito como qualquer outro, né, a gente compreende que cultura é saúde, então é saúde social, né, a gente sabe que uma comunidade que pode se expressar culturalmente, que pode conviver, né, na sua expressão cultural, é uma comunidade mais saudável, sempre. Então, a gente sempre esteve aqui nesse movimento. Então, eu, de alguma maneira ou de outra, sempre tive desde que entrei no curso de teatro, em 2008, na Universidade Federal de Pelotas, sempre tive articulando aí atividades culturais, né, eventos, enfim, em alguns espaços culturais que existiram também, próxima de alguns grupos que existiram. E cada vez mais fui também compreendendo a importância do protagonismo feminino, né?
nesses espaços, nesses movimentos, nessas lutas. E, particularmente, pessoalmente, me interessei, tive vontade, né, tive desejo algumas vezes de também acessar a linguagem da música, né, acessava a linguagem do teatro, né, da performance, de alguma maneira também, mas tinha vontade de acessar a linguagem da música e fiz algumas oficinas em Pelotas, enfim, com alguns percussionistas que são incríveis também, que fazem trabalhos super legais aqui na cidade, lá na cidade de Pelotas, mas em algum momento eu olhava para mulheres tocando percussão pontualmente, ou em blocos de carnaval, ou mesmo em instituições de entidades carnavalescas, ou mesmo em algum coletivo né, algum coletivo que por um tempo mesmo que efemeramente tenha se constituído, e aí eu entendi que a gente não tinha em Pelotas um espaço para mulheres, um espaço exclusivo para mulheres praticarem, né, percussão, aprenderem, tocarem, enfim, se expressarem dessa forma, né, e tocarem percussão. E aí, então, eu tive a sorte de conhecer a Vanessa numa atividade do Dia da Mulher, dia 8 de março de 2020, aqui lá em Pelotas. Eu tive a oportunidade, alguém me indicou a Vanessa como uma percussionista que poderia realizar uma oficina de percussão para mulheres no Dia da Mulher. E aí eu convidei a Vanessa, e a Vanessa foi e realizou uma oficina incrível, né? Foi a melhor oficina de percussão que eu fiz na minha vida, e eu percebi que eu poderia aprender com a Vanessa a tocar percussão, né? Naquele dia eu percebi. E eu percebi que a Vanessa era a mulher, a musicista, né? A percussionista perfeita, com o potencial necessário para criar um espaço exclusivo de aprendizado de mulheres, né, na percussão. E aí nós conversamos, e aí a gente conversou sobre essa ideia, e a Vanessa logo se entusiasmou com essa ideia também. E aí a gente ficou o período todo da pandemia conversando sobre esse projeto, né, esse projeto de vida, e a possível formação de um coletivo de percussão. E aí, quando a pandemia também amenizou, a gente conseguiu fundar a Batu, né, em abril, maio de 2022, com a primeira oficina. E aí, então, dali em diante, o que eu achei que seria um coletivo de percussão que funcionaria de março a dezembro, com aulas de percussão para mulheres, e que, enfim, acaba se tornando, no final do primeiro ano, já um bloco de carnaval, por iniciativa das Batucantantes, né, e da Vanessinha, que corajosamente entenderam que poderiam, sim, se tornar um bloco também. E aí a Batucantada passa a ser coletivo e bloco de carnaval Batucantada. E tem crescido, né? Eu digo que a Batucantada está gigante, porque nós começamos ali com 10, 15 integrantes, e nós tivemos no último ensaio de 2024 60 mulheres reunidas já, e a gente sabe que isso ainda é uma crescente. E a Batucantada tem sido esse espaço de visibilidade, né, para tantos talentos, porque nós temos inúmeros talentos dentro da Batu. Esse espaço onde a gente se sente muito à vontade, né, para aprender, para desenvolver aprendizado, para trocar, para compartilhar. E também eu não tenho dúvidas de que a importância da Batu hoje é um espaço, é um projeto que serve muito de inspiração para outras mulheres, né? Porque a Batucantada é o primeiro coletivo e bloco de carnaval da história da cidade de Pelotas que tem uma mestra mulher. Então a Vanessinha é pioneira, né? Ela é a primeira mestra de bateria, é a primeira regente de um coletivo, de um bloco de carnaval de mulheres da história da cidade. E eu tenho certeza que, assim como ela está fazendo história, e essa história dela vai inspirar outras mulheres, né, para que também possam desbravar esses espaços que historicamente são tão masculinos, foram tão masculinos, que não eram espaços abertos, né, não eram espaços convidativos para as mulheres, e que hoje a gente pode ocupar com toda a potência, né, com toda a potência que a gente tem, e ocupar e transformar esse espaço aí em espaço de lindas expressões, né, como Show também de é o bola, Cores de Beto. Aidê, em Agora, Florianópolis. quando tu falou da questão, né, da Batu ser inspiração,
desde que eu saí da Batu, eu sempre fiquei muito assim, e agora, né? Porque a Batu, além de tudo, era a terapia da semana, né? Porque era um espaço realmente onde a gente se sente muito confortável. E é música, né? Música é axé, enfim, eu sou totalmente movida à música, assim. E aqui em São Lourenço, muito por inspiração da Batu, agora nessa última semana eu participei do primeiro ensaio do projeto Elas no Palco, que também é um projeto da Lei Paulo Gustavo, que é um grupo de pagode de mulheres. Então não existia, é o primeiro aqui em São Lourenço. Muito importante essa troca, assim, e eu não vejo a hora da gente fazer um match, Batu e Elas no Palco e Cores de Aide, que vai ser sucesso garantido. Mas, para não me alongar, eu quero começar, assim, já que vocês já se apresentaram, que a Sara conte um pouquinho pra gente dessa trajetória, assim, né? De como se desenhou, quais foram os passos, assim, para chegar até o Cores de Aide. E conta um pouquinho para nós mesmo sobre essa potência, né? Sobre essa referência de bloco na região ali de Florianópolis e no Brasil também, né? Porque se fala, é só o que se fala por aí também. Ai, que linda as histórias de vocês, super inspiradoras e me conecto a ambas, assim, em alguns aspectos. Quando eu fui prestar a faculdade, eu prestei para música, não passei, fui seguir outros caminhos dentro da área acadêmica e depois, 10 anos depois, eu prestei para teatro e fiz teatro na UDESC, então me conecto aí com vocês duas nesses lugares. Assim como a Vanessinha, eu comecei cedo, ela começou com 7 anos a estudar música, eu comecei com 8. Então, com 8 anos, entrei na musicalização, aí comecei com a flauta doce, segui com a flauta transversal, que foi minha pesquisa por muitos anos. Por mais de, enfim, 20, 30 anos, foi um instrumento bem principal na minha vida. E aí, com 18 anos, eu comecei a fazer danças afro-brasileiras com a Cíntia Abadá, que é uma pessoa sensacional, uma pioneira também em dança afro aqui em Florianópolis. Hoje ela mora no Ilê Apofonjá, em Salvador, né? Um dos primeiros terreiros de candomblé do Brasil. E ela voltou para cá 10 anos depois, 9 anos depois, não sei, de ter ido para lá, e fez uma pesquisa com as cores de Aide. Então foi muito forte para mim isso, porque com 18 anos eu comecei a estudar dança afro-brasileira com a Cíntia, e aí ela logo foi embora. E depois, quase 20 anos depois, na verdade, 10 nada, quase 20 anos depois, ela volta e pesquisa o grupo que eu fundei. Para mim foi muito emocionante, assim. Então, com 18 anos, eu entrei nas danças afro-brasileiras e conheci um percussionista que é um marco da minha vida no início da percussão, que é o Del Lembá. Ele foi fundador de um grupo chamado Árvore Sagrada, um coletivo que tinha como base os ritmos afro-brasileiros e a capoeira como preparação corporal. Ele vinha de uma pesquisa de somaterapia também, então ele trabalhava muito com o corpo, nisso que vocês trazem como a batucantada, que é um espaço terapêutico, né? Ele vinha com esse olhar da capoeira como um veículo de liberação do corpo, de libertação das amarras, das couraças, de todas as entranhas que a cultura que a gente vive, né, a sociedade que a gente vive vai nos amarrando, mais ainda enquanto mulheres, né, nos podando na nossa sexualidade, na nossa expressão, em tantas áreas, né? Então, nesse grupo eu integrei por 3 anos, onde a gente montou um espetáculo musical chamado Árvore Sagrada, a Lenda do Berimbau. E ali foi minha primeira formação, foi paralelo à minha graduação. Então, para mim, ali foi mais potente ainda do que a minha faculdade, foi uma faculdade artística. E a partir desse lugar, as pessoas começavam a me chamar para dar aula de dança. E eu não imaginava, né? Eu não imaginava mesmo. Eu falei, então tá, o fluxo da vida tá por aqui, vamos por aqui. Então eu comecei a conduzir as danças afro-brasileiras e me apaixonei com a Cíntia pelo samba reggae, que é o ritmo que a gente honra nas cores de Aide, que a gente coloca, né, na nossa cintura os tambores e faz esse ritmo do samba reggae. E aí fui para Salvador fazer minhas pesquisas de percussão com mestres em Salvador. Meu mestre principal, o mestre Pacote do Pelô, que é da Tambores e Cores, que vocês tiveram também a oportunidade de fazer oficina em Florianópolis. E aí comecei a estudar com ele a percussão. E aí ele falou para mim também, Sara, vai dar aula. Me empurrou assim, né? De forma sutil. Tu já pode dar aula, tu já pode conduzir. E aí nasceu, um pouco antes de eu conhecer o mestre Pacote, o bloco Cores de Aide. A banda Cores de Aide, depois o bloco. Só que eu já tinha tentado durante 8 anos.
Eu chamava pessoas, vamos montar um movimento de samba reggae. Nada. Vamos tentar. Chamava fulano, vai, não vai, não vai, não vai. Não fluía. Foram 8 anos tentando até que eu falei, cara, 2015, era 2014 isso. 2015 vai acontecer. Chamei uma pessoa que é bem próxima a mim, que está até hoje na banda e no bloco, a Fernanda Jerônimo. Falei assim, amiga, olha só, vai acontecer. Tu vai na dança, eu vou na percussão, vamos fazer. Ela, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aquele início sempre mexe com muitas coisas, né? Dentro da gente, como vai ser, como vai ser. Começamos, fiz alguns convites especiais, como para a Dandara Manuela, que também está até hoje. Então, essas duas pessoas são muito importantes na história das Cores GD, que estavam lá no dia do início, né? Na fundação. Então, a gente veio construindo o que são as Cores GD de forma coletiva. A percussão, os arranjos eu fui trazendo, depois a Dandara Manuela foi trazendo, e a gente foi elaborando, e as coreografias, e tudo foi sendo criado dentro desse lugar que é a banda Cores GD. E aí as pessoas viam a gente, as mulheres, e diziam, eu quero fazer parte disso, eu quero sentir isso, o que é isso que vocês estão fazendo no palco? Me toca de uma forma, eu quero. Aí, pô, a gente pensou, não cabe no palco todo mundo. Eu falei, não, gente, samba reggae é rua, é chão, vamos fazer o bloco. E bora montar bloco? Não, e aquela coisa toda, né, que a gente sabe a responsabilidade que é, né, a Vanessa deve saber que tá ali à frente de uma bateria, é uma alegria, uma felicidade e é uma grande responsabilidade, né, de compartilhar com pessoas, de levar pra rua, né, tudo isso é uma grande responsabilidade. E aí a gente abriu, divulgou de quarta a sábado, o encontro era sábado. A gente divulgou quarta-feira, que ia ter o ensaio sábado. Chegaram 50 mulheres no primeiro encontro. Aí falei, pô, é a mensagem da vida dizendo assim, vai, né? A vida empurrando, dizendo vai, acontece. E aí a partir dali o bloco foi ganhando corpo, já passaram quase 1000 mulheres pelo bloco, nos registros que a gente tem, né? Atualmente a gente tem 170 mulheres integrantes do bloco. E essa construção foi sendo cada vez mais coletiva, conforme a gente foi compreendendo, né, como é viver em coletivo, porque é um aprendizado. A gente, infelizmente, também está numa sociedade que nos condiciona a ser individuais, cada vez mais individuais, né? Seja você o destaque, né? Se destaque, saia bem, busque o seu. E, cara, como que estar num lugar onde todo mundo vai colocar e às vezes eu preciso abrir mão aqui e puxar ali, opa, aqui tá demais, e a gente vai dosando isso, que não é um lugar aprendido na maioria das escolas. Hoje a gente está desconstruindo isso, acho que com muitas cooperativas e tudo, mas a gente não aprende como é viver em coletivo. Então acho que os blocos têm ainda mais essa potência que é compreender, aprender e se desenvolver nas relações humanas. E aí que eu acho que também se dialoga esse lugar com Batucantada de ser esse espaço terapêutico, né? Onde é um espaço de desenvolvimento mesmo, né? Humano, das emoções, das relações, das conexões, de ser um lugar onde as potências se somam, né? Cada um traz a sua potência e por isso a coisa fica grande, né? Porque cada pessoa vai semeando. A Roberta trouxe sobre as escolas de samba e queria fazer uma pontuação também, que aqui em Florianópolis a gente tem a primeira mestra de bateria de escola de samba, que é a Luana Nascimento, e eu tive a oportunidade de reger uma aula de chequerê no Copa Lorde, na escola Copa Lorde, e aí, a partir de lá eu conheci a Luana, e aí de lá a gente foi para Acadêmicos do Sul da Ilha, onde ela é mestra, e as Cores GD, as AIDs, né? Vocês chamam de... Como é que vocês chamam? Quem integra a Batucantada? Batucantante. Batucantantes. A gente chama de AIDs, né? As pessoas que integram o bloco, as mulheres e as pessoas não binárias, a gente chama de AIDs. As AIDs começaram a se infiltrar nas baterias. Então a mestra, a Luana, falou assim, Sara, tem um divisor de águas das baterias da escola de samba antes e depois das Cores GD. Antes a gente quase não via as mulheres. E depois elas começaram a se sentir, através das outras, encorajadas de ocupar aquele espaço. E a gente foi vendo cada vez mais mulheres. Então tem várias mulheres dentro das escolas de samba. Aí, ano retrasado, eu regi a naipe de agogô e de chequerê dentro da Acadêmicos, só com mulheres do bloco Cores G&D. Então ali tinha mais de 20 mulheres
dentro da bateria. Então, são espaços que vão sendo galgados aos poucos. E falando sobre a linha do tempo, né, a gente vê isso como algo muito recente, mas poder navegar no tempo e ver as mulheres do blues, por exemplo, né, do jazz americano, as mulheres negras que em 1920 já estavam falando sobre as suas realidades enquanto mulheres, sobre a sua sexualidade de forma irônica, né, enquanto mulheres na música. Depois isso veio sendo abafado pelas gravadoras, né, de homens brancos, homens cis brancos que colocavam uma realidade camuflada sobre o talento das mulheres, sempre sobressaindo os homens e camuflando realmente aquela potência. Então, assim, uma reverência imensa às mulheres negras que, com muita força, muita coragem, muita resistência, foram pioneiras lá atrás e seguem sendo pioneiras, como a Vanessinha, né, que nos inspira tanto. Dentro do samba reggae, que é resistência negra, a gente busca estar sempre atenta a honrar essas raízes, a reverenciar as mulheres negras e a potência da população negra enquanto cultura, enquanto arte, enquanto ciência, enquanto tecnologia, né? Show de bola. Agora eu vou pegar um ganchinho de novo para fazer a conexão, né? Muito se falou em todas as falas sobre a resistência, né? Sobre a potência de coletivo e tal. E aí a Sara teve uma fala da questão de a primeira vez que ela foi tentar reunir não rolou. E isso fala muito sobre a gente não desistir, né? E isso é muito sobre cultura. Imagina se no primeiro desentendimento dentro da Batu a gente tivesse desistido de tudo, né? Se a gente tivesse a Vanessinha em algum momento talvez de dificuldade tivesse eu não quero mais. Então é a importância de ter esse acolhimento, né, entre todas as participantes, assim, e principalmente acho que a compreensão, né, e a humildade, porque é exatamente isso que a Sara falou, essa questão de quando a gente não está mais acostumado a conviver, a gente não está acostumado mais a ser presente, né? Tu tá aqui, mas daqui a pouco tu tá mexendo no celular, tu tá fazendo outra coisa. Então a importância desses espaços onde a gente se desconecta do mundo lá fora e a gente se conecta ali com pessoas, né, com instrumentos e principalmente eu acho que com a nossa essência, porque eu vejo muito essa questão com a música mesmo, né? Quando eu vou tocar algum instrumento, eu deixo de fazer uma coisa isolada e eu tô me dedicando, me entregando para aquilo ali. Eu tô fazendo e tô não só me motivando, né, mas motivando outras pessoas. Sei lá, peguei um pandeiro para tocar. Eu tô tocando, tá fazendo bem para mim e para quem tá me ouvindo, né? E imagina uma potência, várias mulheres reunidas tocando. O que isso representa, né? Olha o tamanho. Somos mulheres tão miúdas, digamos assim, mas e tão potentes, é tão grandioso tudo isso que a gente faz. E, Vanessinha, agora pegando esse gancho, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a Batu, né? Sobre qual é, assim, a tua visão hoje, porque quando começou, éramos pouquíssimas, né? É literalmente assim, a gente tinha alguns instrumentos e um sonho. E como que é para ti hoje ver, assim, o que a Batu representa para todas nós? Se vocês me permitem, Vanessa, eu gostaria já de aproveitar que a Mari passou a palavra para ti, para que tu também, para pedir também para que tu possa falar sobre a tua experiência também aqui e a tua visão de como que, assim como Cores de Aide também influenciou essa entrada das mulheres nas baterias das entidades carnavalescas lá de Floripa, que tu também pudesse contextualizar para nós como que tu acha que a Batu Cantada tem também estimulado e influenciado, né, a presença em maior número de mulheres também nas baterias das escolas de samba, enfim, das entidades carnavalescas de Pelotas. Voltando ali no gancho da Mari, a Batu começou com nenhum instrumento e muitos sonhos. 0 instrumentos, mas é uma bateria que eu também tenho que aqui agradecer, que é o PPEU, que é o Programa de Extensão e Percussão da UFPEL, que no início de todo esse sonho que a gente tinha, nos emprestou os instrumentos de percussão por muito tempo, então a gente todo sábado ia lá pegar emprestados os instrumentos, então foi uma parceria bem bacana. O Instituto Hélio de Angola também, que é a nossa casa, né, que cedeu o espaço, né, eu acho que esse sonho ele foi construído por muitas pessoas também, assim, muitas, né, que botaram fé na gente, então agradecer a Aida,
né, pelo Instituto e dizer que estamos sempre juntos. Não sei se ela está por aqui, mas é gratidão, né? E sobre a batucantada é isso, né? Eu não imaginaria que ia tomar essa proporção, né? Mas é um espaço, eu acho que vai para além da música, né? É uma coisa que para mim isso é muito claro, assim, é além da música. A gente tantas pessoas que eu conheço hoje em dia que eu jamais iria ter a conexão, assim, se eu não fosse a batucantada, né? Tantas pessoas que passam por ali, que a gente troca, que a gente conhece, sabe? A afetividade, né? O afeto, que a gente fala muito, né? Sobre estar juntas umas com as outras, né? E se fortalecer com os sonhos e com as ideias, e uma está passando por isso, a gente vai resolver. Então, essa ajuda, assim, esse apoio que a gente, essa rede que a gente construiu, né? Que a gente vem sempre construindo. Então, é isso, uma loucura, né? Porque são muitas pessoas e agora entrou muitas mais pessoas, então a gente vai, né? Vamos se organizando e cabe mais, sempre cabe mais, porque é isso. Dizer, olha só, não cabe mais. Não, pode vir, é só vir, porque é isso, é o espaço que é pra gente estar se fortalecendo. Então, eu acho que é isso. A Batucantada, pra mim, é um lugar onde a gente tem que estar sempre se fortalecendo umas com as outras, aprendendo a romper essa ideia, né, que o patriarcado coloca nas coisas, né, até dentro da música, até dentro de um espaço coletivo, né, tipo, de uma mestra. Eu já tô nessa fase que eu não quero mais, eu quero tocar. Eu falo, gente, eu quero tocar com vocês, eu quero estar à frente, então a gente já tá vendo outros formatos, porque eu acho que quando a música acontecer assim, vai ser muito melhor, sabe? Então, romper esses paradigmas que tem dentro da música, né? Porque desde que eu estudo música, é sempre aquela figura do homem cis, hétero, branco, né? É a música, X é a música certa para você estudar, para você tocar. É assim que você tem, tipo, eu li a partitura, né? Então a música para mim vinha de uma folha, se a folha voasse, eu não saberia tocar. Então a partir do momento que a gente quebra isso e tipo, mano, a música tá na gente, a gente tem que sentir, a gente tem que saber o que, né? Aí abre muitos outros horizontes, né? Então é isso que eu espero, assim, que a Batucantada consiga trazer para as mulheres que fazem parte, né? Essa vivência, esse sentimento, né? Eu acho que basicamente, e essa luta, assim, né? Que a gente sempre tá na busca, nesse corre, porque igual a Sara disse, a Roberta queria pontuou ali, eu vim na escola de samba, né? Foi em 2017, não, 2019, meu primeiro desfile na Teles, como caixeira, né? Eu virei caixeira depois disso, né? Porque a gente se apaixona pelo instrumento, mas enfim. E aí, nesse primeiro ano, tinha eu e mais uma colega da música na caixa. O resto eram todos homens. E no chocalho só mulheres, né? E aí, paralelamente com isso, eu já estava fazendo meu TCC e eu comecei a observar como que acontecia, eu fazer musical ali. E observar por que as mulheres só tocam um instrumento. Né? Porque eu ali estou estudando música, então as pessoas, ela estuda música, deixa ela tocar aquilo ali. E por que as outras mulheres que quisessem tocar? Pode, peraí. Então, tipo assim, já começando a trazer umas coisas na nossa cabeça, né? E aí no segundo ano eu fui pro surdo de terceira. A única. Foi pro surdo de terceira, foi muito legal. Aprendi muito. E assim fui indo, né? E aí voltei para a Caixa, comecei a ser diretora de Caixa. Tenho uma relação muito boa com o mestre André, que acreditou em mim, né, desde o início. Então a gente é parceiro até hoje também. É um grande parceiro da Batu. E aí no ano que eu fui, eu acho que foi 2023, que foi o primeiro ano que a Teles desfilou com mulheres em todos os naipes. Não tinha só no chocalho, aí tinha no repique. Muitos batucantantes, né? Repique, surdo de terceira, surdo de primeira, caixa. E aí elas foram, a gente via só a mulherada ali em peso. E foi muito importante, mas também foi a única escola que tem essa abertura, né? Porque nas outras a gente vê que as mulheres sempre estão nos chocalhos e a gente não encontra mulheres nos outros naipes até hoje, assim. A gente sente que aqui em Pelotas a gente ainda está caminhando com essa ideia, assim, gente, vamos lá. E aí é muitas coisas também que
que entra nesse cenário, né? É a mulher que, ai, por que que eu vou tocar no carnaval? Né? Eu saio da minha casa, não sei o quê, né? Esses pensamentos que são complicados, assim. A mesma coisa acontece na Batucantada, né? A gente tenta chamar as mulheres e aí muitas pessoas falam, nossa, mas né, não vou poder porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, e a gente acaba esquecendo que é um momento pra gente realmente olhar pra nós, né? Tipo, é um momento nosso e é um momento disso mesmo, né? Da gente também dialogar, entender e enxergar essa realidade, né? Porque muita gente não enxerga, às vezes, né? Então é legal a gente estar entre mulheres e estar dividindo essas vivências umas com as outras, porque às vezes a gente não se dá conta, né? E é isso, assim. Acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Show de bola. É de- Hablou. Eu escrevi aqui, Mari, eu escrevi, são os blocos femininos também revolucionando a cultura do carnaval, né, Vanessa, né, Sara? Também os blocos mostrando a força e a competência, né, a capacidade das mulheres de estarem à frente das baterias e aí então acabar nesse momento também forçando, né, forçando a abertura desses espaços, né, desses espaços, dessas alas que historicamente são ocupadas pelos homens dentro das entidades carnavalescas e que então acabam se abrindo também para as mulheres. Que bonito, né? Que bonito também perceber o impacto da criação dos blocos de mulheres, né? Dos blocos de carnaval de mulheres na cultura do carnaval, né? Porque acaba influenciando também que os espaços sejam abertos para outras mulheres nas próprias entidades, que a gente sabe que historicamente são muito coordenadas, né, e lideradas pelos homens. Então eu digo que eu sempre falo que a Batucantada é revolução, assim como Cores de Aide é revolução. Eu queria, Mari, não sei como é que a gente está no nosso roteiro, mas eu queria que em algum momento a Sara pudesse também, só para trazer aqui para quem está também assistindo, fazer uma distinção breve do bloco Cores de Aide e da banda Cores de Aide e dizer um pouquinho o que a banda e o bloco já fizeram, né? A gente pode fazer isso aqui com a Batu, por exemplo, em relação ao que já realizou, né? A Batucantada aqui, por exemplo, já realizou 2 carnavais, 2023, 2024, estamos indo para o terceiro. Já realizamos 2 arraiais, né? 2023 e 2024. Vamos para o quinto, vamos para o terceiro em 2025 também. A gente já aprovou 5 projetos em edital público. Realizamos um, né? Finalizamos um deles. Estamos realizando esse nesse momento que é o também que faz parte que essa live faz parte. E ainda temos mais 3 projetos aprovados em edital público para realizar ao longo do ano de 2025. A Batucantada já fez a sua primeira excursão interestadual. Diretamente para o Cores de Aide em Florianópolis para encontrar o mestre Pacote, né? O mestre Pacote do Pelô, que foi essa vivência de samba reggae maravilhosa que as Batus tiveram. E a Batucantada gostou muito de viajar, sabe, Sara? Acho que vai voltar muitas vezes. Vai ter ainda mais casa disponível, muita coisa, mais festa, mais coisa pra gente fazer. Vamos combinar. Então, e que vocês venham para cá também. Vamos articular isso daqui para frente, né? Eu não sei se a Vanessa quer falar um pouco sobre a Batu também, sobre essas coisas todas que a gente conseguiu conquistar, né, através dos projetos, a nossa aquisição dos nossos instrumentos musicais, a aquisição do nosso equipamento de som, entre outras tantas coisas. E aí, Sara, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa distinção entre bloco e banda. Falasse assim um pouquinho do que foi essa trajetória de cada uma, assim, né, das coisas, dos momentos mais marcantes dessas trajetórias. Eu sei que vocês estiveram, inclusive, fora do Brasil, se apresentando com a banda Cores de Aide, né, mais de uma vez. E depois eu queria falar um pouquinho também sobre o aspecto racial, de como que a gente tem, de como que os blocos, tanto a Batu quanto Cores, olham para essa questão, assim,
e de que maneira que estão comprometidos Só com a antes aqui, questão também da interrompendo, antes equidade da Sara racial. começar aqui a falar, eu quero lembrar quem está assistindo a gente aqui na live que a gente vai ter um sorteio, né, de uma badada da Batucantada. Então, o pessoal que interagir conosco aqui nos comentários, a Mariteles, alô Mariteles, está aqui no nosso suporte, falando no meu ponto aqui durante a live. E que a gente, no final, ela está lá tomando nota, né, das pessoas que estão interagindo. E no final vamos fazer... no encerramento a gente encerra e depois a gente divulga no nosso perfil pós-live, né, o resultado e quem foi o vencedor ou a vencedora. E lembrando também que temos algumas perguntinhas aí para vocês responderem na sequência. Então agora, Sara, tudo contigo e na sequência eu vou fazendo algumas perguntas também. Olha, eu desejo do fundo do meu coração que tenham bastante AIDS por aí, porque eu sou uma pessoa de memória rasa. Mas eu vou falar tudo que eu me lembro aqui. De tantas coisas vividas assim, né? Com a banda Corija ED, ela tem composições autorais, compostas por pessoas integrantes da banda e também por pessoas que nos presenteiam com essas composições. A banda Corija ED, atualmente ela é composta por 8 mulheres, ou 7. Ó, minha memória, depois de ter gêmeas, a cabeça da gente dá uma mudada. Se eu errar aqui, me corrijam aí nos comentários, gente. Então, a gente trabalha com a dança, com a percussão do samba reggae e com o canto. Tem 2 vozes, 5 percussões e a dança. E com frequência a gente chama convidados e convidadas para integrar nossa banda nos nossos shows. Agora, o nosso formato, a gente está com um novo formato. A gente convidou um naipe de músicos para integrarem nossa banda de forma, né, convidada, não a fazer parte, mas com guitarra, baixo, teclado, que eles fizeram parte do último show com a gente. Era um sonho antigo, que eu e a Dandara a gente compartilhava, assim, de trazer harmonia para dar um brilho diferente, né, para aquilo que a gente leva para o palco. A banda tem 10 anos, ela começou com 15 integrantes, e aí algumas pessoas saíram, outras entraram, até que a gente chegou no formato que a gente está hoje há muitos anos, com essas mesmas pessoas. A gente tem um lançamento de CD, que foi através do edital Elizabeth Anderle, que a gente lançou no SI, que foi uma conquista muito grande, muito especial pra gente, nosso primeiro CD. A gente tem várias músicas agora para gravar, que a gente ainda não conseguiu gravar. Esse ano a gente faz 10 anos de banda, e nesses 10 anos, muitas conquistas, muitos editais, muitos projetos, que agora eu não vou saber falar todos, mas a gente teve a felicidade de viajar para Dubai, tocar na Expo Dubai, né, e tocar junto também com o pessoal de Angola, na Expo Dubai, num pavilhão de Angola. Fora os shows que a gente foi contratado, lá a gente teve essa conexão com o pessoal da Angola, que a gente falou, pô, a gente é do mesmo lugar, na verdade, né? E aí a gente fez muito som juntos. A gente foi para o continente africano, que, meu Deus, pra gente foi um sonho gigantesco realizado. A gente foi para Angola, tocamos em Angola. Fomos 2 vezes para o México, tocar no México em datas diferentes, dentro de um edital. Tocamos em 10 cidades do México. Então essas foram as viagens internacionais. A gente já tocou em algumas cidades, várias cidades do estado de Santa Catarina, através do SESC, através de projetos também. A gente já fez turnê em São Paulo. E a gente já foi para vários lugares com a banda, né? Que agora eu vou me esquecer, caso esteja alguém aí, pode ir falando para a gente lembrar. E aí, o bloco, ele nasce a partir da banda, como eu falei anteriormente, do desejo das pessoas de estarem dentro da banda, de falar, não, vamos abraçar o mundo, chega mais, né? Vamos fazer nosso bloco. E aí o bloco, a banda, ela tem um viés bem profissional para as pessoas integrantes. A gente trabalha com ensaios periódicos, semanais, de construção de repertório, de coreografia e tudo mais. O bloco, ele é integrado, hoje, como eu falei para vocês, são 170 pessoas que integram o bloco, e ali a gente tem infinitas potências, onde a gente elabora esse bloco de forma coletiva, com algumas lideranças e com diferentes comissões. Como eu falei anteriormente, a gente tem, eu não me lembro, acho que a gente tem 6 carnavais, tá? Se eu não me engano. Cada carnaval a gente faz uma festa para eleger a música do carnaval. Então, mulheres do Brasil inteiro compõem, tem uma premiação de R$1.000, se eu não me engano, e essa música ela é cantada no carnaval inteiro e no ano inteiro do bloco com LGD. Então, cada ano tem uma música
que sai do tema, que é escolhido coletivamente através de dinâmicas e vivências que eu conduzo, e a gente faz sair dali dessas vivências temas que estão pulsando na sociedade no momento e também dentro da nossa comunidade. Eu gosto muito de dizer que as Cores de Aide é uma comunidade, né? Gosto do termo família, mas eu sinto que comunidade vibra muito mais interessante, assim, sabe? Onde cada potência vem e se soma nessa comunidade. Esse ano aqui, ó, a gente vai falar sobre os erês, né? E sobre os IBEJs, que foi o concurso que a gente fez por último. Então é isso, aí cada carnaval a gente vai pra rua com figurinos construídos coletivamente, pensados coletivamente, com editais. Quase todo carnaval a gente faz edital para os figurinos. Os instrumentos a gente conquista com mensalidades. Então a gente faz uma mensalidade que as pessoas que podem colaborar, quem não pode tá tudo bem também, mas quem pode a gente vai fazendo nossa caixinha para a confecção dos instrumentos. Nossos instrumentos são todos confeccionados exclusivamente para as Cores de Aide, os surdos, né? E aí é isso, a gente tem cantoras que saem com a gente no carnaval do bloco Cores de Aide e também fazem apresentação só percussiva e de dança. Então tem essa diferença também entre os dois. As questões étnico-raciais e questões relacionadas ao feminismo, como a Roberta perguntou, vou falar brevemente, sei que a gente tem pouco tempo. A gente é um bloco de luta, resistência, né? O samba reggae, ele nasce como um movimento de resistência do povo negro na comunidade de Salvador. Quem puder investigar um pouco mais é muito interessante fazer essa busca histórica. Então a gente se nutre dessa potência do samba reggae de resistência e milita através dos tambores, através das composições, na defesa dos direitos das mulheres, na defesa, na luta, né, antirracista, e a gente faz movimentos internos para que essa luta antirracista seja efetiva. A gente faz rodas de conversa com temas relacionados ao feminismo, à luta antirracista, a questões ligadas a gênero. Então a gente está sempre se buscando se desconstruir e construir uma nova realidade enquanto sociedade dentro das Cores de Aide. A nossa música é nosso alicerce e nosso encontro é muito mais que musical, né? A arma é musical, a gente luta com a arma e isso transborda para várias áreas das nossas vidas, né? A gente sabe que a luta antirracista ela é diária, cotidiana, e a gente precisa estar debatendo sobre isso constantemente, observando nossas atitudes, fazendo ações de forma a reduzir os danos históricos. Então, as Cores de Aide se comprometem com isso através das composições e das nossas ações diárias também, individuais e coletivas. Show de bola. Agora eu recebi aqui, né, no meu ponto, Mariteles. Queria que a Vanessinha complementasse, aproveitando ali falando das composições, né, das músicas autorais da Emily e da Leu. Sim, temos batucantes que são compositoras, né? Leu Calunga, que é a nossa mestra de harmonia, né? Agora ela está entrando dando oficina de canto para batucantada. E sempre ela compõe uma música para Batu. A gente já compôs uma para o Arraiá, agora a gente está com uma para o Carnaval também. Tem a Emily Passarinho, que compôs uma para o concurso de vocês aí, do Cores, que foi... Ela compôs uma música que a gente vai tocar no nosso Carnaval aqui, que é Herê. E é isso, assim, é bem legal da gente ver isso, essa construção das mulheres compondo, né, e cantando as próprias músicas, e todo mundo cantando as músicas juntos, isso é a coisa mais importante, assim, que eu vejo, né, desse movimento. E teve uma coisa também que tu falou, deixa eu ver, eu tava pensando aqui sobre... Me deu um branco agora, mas se a Beta quiser puxar, depois eu lembrando, eu volto aqui no Mickey, mas é isso, eu tô muito feliz com esse encontro de hoje, né? Para mim é muito inspirador, né? Ouvir a Sara falando e contando essa trajetória, porque a Batucantada tem muito que aprender nessa questão, principalmente na questão de gênero que a gente vem sempre discutindo nas nossas reuniões, né? Que a gente tem que trazer mais esses debates, a questão racial também tem que estar sempre, né, trabalhando, conversando, dialogando, a gente poder realmente
discutir essas questões, né, do nosso cotidiano, que às vezes a gente fica também muito focado em ensaio e tocar e acaba perdendo esse time, né? E a gente vem sempre buscando esses momentos, né? Então é muito bom ouvir de você como que funciona aí, como é que foi esse processo. Tem a Mariteles, que ela morou em Floripa por um tempo, e aí ela me disse que ela queria fazer parte do bloco, mas era bem uma época que estava aberta para mulheres negras, né? E isso eu achei muito importante, porque quando a gente abriu as nossas. O ano passado, a gente fez uma chamada aberta para mulheres racializadas, mulheres negras, pardas e indígenas. E aí, depois disso, a gente viu como é importante se comunicar, né? Às vezes a gente fala, é aberto, só vim. Mas aí, no momento que a gente foi no Instagram, nas redes, falou, gente, é para vocês essa chamada, a coisa mudou, né? Então, é muito importante também não só a gente discutir, mas a gente dialogar e saber comunicar bem, né? E chamar essas mulheres para estar aqui, porque a gente sabe como é que é, né? Como é que funciona a luta pra gente. Então, é isso, assim. A Eli, nossa rainha porta-bandeira, tá aqui, que carrega nosso estandarte, e ela fala uma coisa muito importante, que além da gente chamar essas pessoas, a gente cuidar da manutenção dessas pessoas nos grupos. A gente, enquanto Codied, ainda vem buscando lapidar isso, melhorar isso, mas o que faz com que você venha e você não consiga se manter, né? Quais as questões sociais, a estrutura que te envolve, que te impede de se sustentar num momento lazer da sua vida, né? Quantas demandas te pedem, questões N que não permitem a continuidade. Então, acho que isso também é bem importante. Com certeza. Sara, tu sabes que nos projetos aqui a gente tem tentado justamente proporcionar, né, facilitar a permanência das mulheres racializadas na Batu através de bolsas permanência para mulheres racializadas. Justamente porque a gente tem absoluta consciência que, né, conforme o privilégio, é mais fácil para a gente se manter. Então, nós que somos mulheres, eu que sou uma mulher branca, que sou uma mulher do centro da cidade, que sou uma mulher que venho da universidade, né, eu tenho mais chance de, no final de semana, conseguir ter esse momento para me dedicar para uma atividade cultural, né, artística, de lazer. E muitas vezes as mulheres racializadas têm esses momentos também do final de semana para o trabalho, né? Para estar trabalhando, para fazer um trabalho remunerado. Então a gente também tem tido essa preocupação, né? De também tentar minimizar essa diferença histórica e essa desigualdade, né? Essa desigualdade histórica que se estabeleceu. E eu vi aí na tua trajetória, aí na trajetória de vocês do bloco e da banda, que vocês também tu também esteve junto, próxima de um movimento que também ofereceu bolsas para mulheres negras realizarem atividades de dança, de música, de teatro. Tu pode falar um pouquinho mais sobre isso? E também queria que tu falasse um pouquinho sobre a questão do bloco Codied está fechado para mulheres brancas, se atualmente está fechado para mulheres brancas, não, estar aberto apenas para mulheres racializadas. Se atualmente vocês mantêm essa política e como é que tem sido isso? Sobre a abertura das vagas, né? Nesse momento agora a gente fechou por conta do carnaval, está muito próximo, mas a gente percebe que quando a gente está aberta, o chamado parece que não é para você, pessoa negra, mulher negra, não é para você, pessoa indígena. Até porque, como tu traz, a facilidade de pessoas privilegiadas estarem nesse espaço faz com que a coloração se predomine também, né? Fique um espaço que outras pessoas não brancas não se identificam, porque vão lá, olham e falam, poxa, eu acho que aqui não é para mim. Então, você fazer o chamado aberto, parece que tá para todo mundo, mas não tá para todo mundo, né? Como a Vanessinha falou. Então, a hora que a gente fala, pô, esse espaço é seu, esse espaço é para você. Então a gente é aberto para pessoas não binárias, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres negras e mulheres com deficiência. Então a gente, nesse momento das Codied, até que a gente chegue o bloco dentro da realidade que é a realidade do mundo, né, diverso,
a gente vai seguir dessa forma, até que a gente consiga chegar nesse lugar. E aí depois a gente pode abrir para que mais pessoas, mulheres brancas, enfim, cheguem. Mas até que isso não aconteça, a gente segue fazendo esse chamamento, né, especial e específico para essas pessoas. Sobre o edital de bolsas, olha, alguém vai ter que me ajudar aqui. A Tânia, ela é responsável pela nossa comissão de edital, ela tá aqui. Eu não vou saber te dizer especificamente qual é, porque realmente a gente acaba escrevendo tantos projetos, inclusive a Ana, que tá aqui, ela escreveu um projeto, aprovou, ela estava aqui no nossa conversa. Esse ano a gente aprovou já uns 3 projetos, então não vou saber te dizer sobre isso. Queria só fazer mais uma fala aqui, em algum momento eu lembrei sobre a nossa trajetória. A gente já teve a felicidade, enquanto Cores de AD, de tocar com o Saulo Fernandes, né? O Saulo, que é da Bahia, de Salvador, de tocar com o Benegão. E aí eu quero partilhar para vocês que o Benegão foi uma pessoa, e é uma pessoa muito especial na trajetória das Cores de AD, porque ele ouviu nosso CD, gostou e falou assim, eu vou apoiar vocês. E aí ele nos patrocinou financeiramente no início da nossa trajetória para que a gente pudesse investir na mídia e projetos, enfim, de imagem, para que a gente pudesse alavancar nosso projeto. Então é um homem negro, referência mundial, que viu um coletivo de mulheres e falou assim, cara, quero apostar em vocês, vou apoiar vocês. E aí também nos colocou em contato com a produtora dele, da época a Máquina, que foi a nossa produtora também, que abriu muitas portas para a gente fazer diversas experiências. E aí a gente fez uma ponte com a Márcia Sarkis, que foi quem nos levou para fora do Brasil, né, a banda Cores de AD. E agora a Roberta falou aqui da Casa Luanda. Sim, a gente teve a Casa Luanda, algumas integrantes da banda Cores de AD, eu, a Dandaria Fê, as mesmas que estavam lá na fundação da banda Cores de AD. E aí sim a gente tinha esse projeto de bolsa de percussão, teatro, música, aula de inglês, diversas aulas para pessoas negras, né, mulheres negras. E era uma casa de cultura gerenciada 100% por mulheres e 95% mulheres negras. Então, existiu esse projeto, sim. Obrigada por lembrar. Então, tu sabe que Mariteles e Vanessinha, Mariteles que é a nossa designer maravilhosa, e a Vanessinha, né, elas já falavam em algum momento que elas tinham vontade de ter um espaço cultural também, de ter uma casa de cultura, enfim. Então aí, ó, a Casa de Luanda é mais uma inspiração para quem sabe elas retomarem esse sonho. Que bonito. Que a gente só fechou porque a pandemia aconteceu e não tinha como estar presencial e o aluguel do espaço era caro, enfim, toda a logística, mas é um espaço necessário nas comunidades, né? Nas sociedades, na sociedade como um todo, um espaço cultural onde as pessoas possam se encontrar. Até vou dar mais um salve aqui para ele, que está aqui, o Padê, que foi um lugar cultural de resistência aqui em Florianópolis, que ela fundou. A Eli agora fechou as portas físicas, mas ele segue existindo aí no coração e quem sabe ele vai estar de novo. Mais espaços de resistência, espaços de celebração da vida, né? Porque a luta, uma vez eu ouvi isso de uma pessoa indígena, que a luta para aquela comunidade indígena específica, se eu não me engano era uma comunidade Guarani, era alegre. Então era uma alegria poder lutar, poder estar vivo e lutar por aquilo que se acreditava. Então, pra gente, enquanto COGD, a nossa luta, ela é celebrativa também, ela é de alegria, a alegria ela é resistência, o afeto é resistência, o amor é resistência, a beleza é resistência, né? As religiões de matriz africana nos falam muito sobre isso, quanto a beleza ela é resistência, ela é luta, ela é comunhão, ela é conexão. Então a gente acredita nessa luta musical, poética que a gente faz no dia a dia das Cores de AD. Show de bola, adorei. Como é bom, né, a gente ouvir e a gente sentir mesmo, cada uma falando de um jeitinho, cada uma se complementando, é muito bom. Que bom que a gente está aqui nesse espaço. E agora, então, vamos à primeira pergunta, a Tamie, inclusive saudades, Tamie. Como vocês enxergam essas redes de grupos percussivos no Brasil? Aí vocês podem, cada uma, falar um pouquinho aí pra gente sobre essa pergunta da Tamie. A Tamie, que inclusive é nossa batucantante, né, que agora está fora de Pelotas e que pesquisa, né, que pesquisa os coletivos
coletivos de percussão femininos, né? É isso, Tamir? Acho que a Então, Tamis deixou o comentário dela na caixinha. Ela não... isso. Essas perguntas são da Ah, perfeito, Ela tá fazendo a perfeito. Não necessariamente ela está sobre A a aqui. questão. pergunta é, então, Tá, como vocês enxergam perfeito. essas redes de grupos percussivos no Brasil? Aí pode responder Vanessinha e Sara, a Beta complementa e a gente passa para a próxima. Eu acho que é inspiração, né? Eu acho que a gente consegue olhar e ver, tipo, a gente também é aquilo, a gente se inspira, né, nessas redes nesses outros coletivos, né? Cores de Aide é uma inspiração para Batucantada, né? Assim que como Batucantada vai ser para uma outra. Chicas da Silva também, que é um coletivo, é uma bateria feminina aqui da cidade de Pelotas, né? Elas foram pioneiras, são mulheres, é claro que tem um mestre à frente, mas são mulheres que estão na bateria muito tempo antes da gente, então é sempre reverenciar essas mulheres também, eu acho muito importante, né? E eu acho que é inspiração mesmo, porque quando eu vejo uma mulher tocando, né, ou uma mulher em qualquer outro lugar, eu fico, cara, né, na própria Batucantada, né, eu me inspiro em todas, elas me ensinam mais do que eu ensino qualquer coisa, né? Sempre falo isso, é inspiração, é aprendizado e é assim que eu enxergo essas redes. E eu acho que essas inspirações, né? A gente se inspira muito na banda de Dá, por exemplo, em Salvador. Graças a elas, por exemplo, a gente existe e graças a gente existir, o significado da nossa vida é outro, o rumo da nossa vida é outro. Então, eu acho que as redes que nos conectam são de extrema importância, porque graças a isso a gente pode sair de lugares emaranhados emocionalmente, familiar, falando na rede familiar, questões financeiras, sociais. Graças a essas redes a gente pode transformar a nossa vida, né? Tem aquela frase bem conhecida, enfim, uma sobe e puxa a outra, né? E é sobre isso. Pô, descobri esse caminho aqui, vem comigo, descobri esses outros caminhos aqui, vamos junto, né? E assim a gente vai fortalecendo a rede e quebrando a logística do patriarcado, como a Vanessinha trouxe, de nos fragilizar, nos colocar como combatentes uma à outra. Gente, minha filha vai chegar aqui, que minha mãe me avisou que ela tá chorando um pouquinho, então eu vou botar ela aqui no TT, mas sigo aqui com vocês, tá? As, as tuas gêmeas, Sara, são as próximas bailarinas e ritmistas Olha, do é o que bloco, o né? povo tá Daqui a pouco dizendo, vão estar mas eu já tô tocando me e dançando trabalhando para também, deixar tudo as aberto. duas. Se não quiser, tá tudo certo, tô me trabalhando. Eu acho difícil escaparem, hein? Elas vão querer dançar sim. Sara, nesse momento, tu tá, na verdade, na regência tu tá na regência da aula de corpo, de dança, né? Sim, vou te responder já. Peraí, Beta, já vem. Não tem pressa, não tem pressa. Só para complementar, Mari, então, a questão das redes, enfim, aquilo que eu sempre falo, né? A Batucantada é esse espaço que é para a gente se desenvolver artisticamente, musicalmente, aprender a percussão, obviamente que sim, né? Inclusive existem percussionistas profissionais, né? Ou que vão se profissionalizar, enfim, que tem esse objetivo de se qualificar na música, na percussão, como instrumentistas, como percussionistas, como musicistas. De qualquer modo, o que eu acho que é o mais importante é que seja um espaço de alegria, de prazer, né, de realização pessoal para cada uma dessas mulheres. E é justamente isso, porque a gente sabe a capacidade que a expressão, né, artística, seja ela qual for, mas em especial na linguagem da música, faz com que a vida da gente também acabe tendo outros sentidos, né? E mesmo esses momentos mesmo que são de alegria, de prazer e que trazem para a gente saúde, né? Saúde mental, a saúde social também, porque a gente também vai ali também tá formando uma comunidade. Então, enquanto isso é importante para a saúde individual, para a saúde social, né, para a saúde de uma comunidade, de uma cidade, enfim. Então é mais um espaço
onde a gente pode se reunir e confraternizar culturalmente nas Tu me nossas perguntou se cidades, eu tô né? na Seja dança, Batu em né? Foi essa a Pelotas ou pergunta, Cores em né? Floripa. Então, sim, eu comecei conduzindo a Isso. percussão, mesmo sendo professora de dança, porque, como eu falei para vocês, foram 8 anos na tentativa de ter as cores de AD, né? E daí eu falei, cara, ninguém vai somar na percussão comigo para mim seguir na dança, eu vou eu mesma. Então, eu fui atrás, né, de compreender mais o samba reggae na percussão para fazer a coisa acontecer. E aí eu vou navegando. Precisa de mim no surdo, vou pro surdo. Precisa de mim na caixa, agora na banda eu tô na caixa. Não foi meu instrumento de escolha, mas a Vanessinha falou que ela é caixeira, né, por amor. Falei, cara, a caixa não foi meu instrumento de escolha, mas tava necessitando, então eu fui pra caixa. A dança, a gente teve uma movimentação que a Fê não estava podendo estar no bloco, então bora, eu vou lá pra dança, né? É minha raiz a dança, mas eu não estava nesse lugar. E eu compreendo e pude compreender muito a musicalidade através do corpo e a dança através da música, né? A cultura afro-brasileira e a cultura africana, ela nos traz esse ensinamento, né? A Vanessa também falou, pô, eu compreendia a música. Explica pra mim, por favor. Eu compreendia a música através de uma partitura, que é um lugar muito eurocêntrico, né? É um aprendizado muito eurocêntrico da música. Já esse lugar africano e afro-brasileiro da compreensão, ele passa pelo canto, ele passa pela percussão, né? Passa pela música e passa pelo corpo e pela história. Tudo vai se costurando ao mesmo tempo. Não são fragmentos desse todo que é a música, né? Então eu sempre trago nas cores de a importância de quem dança tocar, de quem toca dançar, porque a compreensão é outra. Quando a gente tem esse lugar integral que é uma potência indígena, uma potência africana e que foi se perdendo. E essa fragmentação, além de nos adoecer no corpo, nos adoece nas emoções, nos adoece na mente, nos adoece nas relações, nos adoece na sociedade. Então, Roberto, eu trouxe, né, que é um lugar de saúde. E é um lugar de saúde necessário. Tem aquela frase também, né, onde não lembro direito, mas onde a cultura, onde não tem cultura tem violência, a violência vira o palco, né? E realmente, se a gente está adoecido, a gente vai buscar fazer o mal, cultivar o mal, não por mal, mas por falta de ferramentas, né? Falta de se encontrar internamente. Então, a gente estar bem com a gente, e isso passa pela música, pela dança, faz com que a gente atue bem na família, atue bem no serviço, atue bem na comunidade que a gente está inserida. Perfeito, Sara. Onde não há cultura, a violência vira espetáculo, alguma coisa por aí, né? Que é justamente porque o ser humano tem essa necessidade que é genuína de se, enfim, de se expressar, né? Então, se a gente não se expressar de maneira criativa, né, a gente acaba em algum momento né, pode adoecer e se expressar de maneira pouco saudável. Mas, enfim, eu não sei se a Vanessinha também quer falar um pouco sobre isso, assim, sobre essa... eu não sei se ela já falou sobre isso, sobre a experiência da coletividade, acho que já, né, Mari? Para mais uma Então pergunta, então deixo com vocês. Eu vou começar pela Vanessinha. Qual foi o lugar que vocês mais gostaram de fazer um show, uma apresentação? Eu sempre gosto de fazer no quadrado, né? Na casinha da Batu, né, gente? Acho que primeiro carnaval, eu acho, foi doideira, assim, legal. Primeiro carnaval. A gente tinha comprado os abadás, né? A gente comprou, fez os abadás e eles não chegaram a tempo do dia. E aí a gente, meu Deus, e agora o que vamos fazer? E aí cada uma foi com a sua camiseta, que a gente também fez nossas camisetas, né? Serigrafamos, foi todo um processo artesanal ali. Nós mesmos confeccionamos as nossas primeiras camisetas, então, tipo, sempre juntas, né? Fazendo as coisas. Foi muito emocionante e naquele dia cada uma apareceu do seu jeitinho, assim, e foi mágico, né? Foi muito, muito emocionante. Acho que para mim sempre os melhores lugares de apresentação são no quadrado, porque é um espaço onde apagado, né, ali daqui de Pelotas, né? É um espaço que não acontece muitas coisas ali. Então, quando a gente tá ali, a gente faz tanto o arraiá quanto o carnaval. É um momento de muita importância, assim. Eu acho que é um dos melhores lugares de apresentação.
Sara, conta pra gente agora onde foram, qual foi o lugar que vocês mais gostaram de fazer um show ou uma apresentação? Das cores de AD? Isso aí. Olha, eu vou te falar que teve uma apresentação do bloco Cores de AD no 8M, Mundo de Mulheres, que foi, quem tá aqui participou, gente, foi de uma potência, tinham mulheres indígenas. Naquele ano a gente estava com uma música sobre as mulheres indígenas, né, lançada no nosso álbum, e a gente pôde cantar e vê-las com suas ervas, fazendo a sua movimentação. E a gente pôde também lutar juntas ali pela demarcação das terras indígenas do Morro dos Cavalos, terra Guarani. Me lembro da gente falar com tanta força, né? Morro dos Cavalos é terra Guarani e as mulheres indígenas ali. E agora, quantos anos depois a Dani está aí? Dani, Pati, faz quantos anos isso? E agora foi homologada a terra do Morro dos Cavalos, terra Guarani. Olha, tô toda arrepiada. Para mim foi um lugar mais potente do mundo para estar, para tocar, para lutar com aquelas mulheres, com todas aquelas mulheres, e saber que hoje temos a garantia dessa comunidade indígena, desse território, né? Show de bola. Beata, quer falar na tua percepção qual foi o lugar assim que tu mais gostou de apresentação da Batu? A gente não tá te ouvindo, Beta. Perfeito. Alguém perguntou aqui no chat o que é o quadrado. Imagino que tenha sido alguém também que é de Floripa, lá do lado do Cores. O quadrado é um espaço à beira do Canal São Gonçalo, aqui na localidade conhecida como Doquinhas, aqui no bairro Porto, né, que é esse bairro também onde tem diversos campos da Universidade Federal de Pelotas, inclusive do curso de música. O quadrado é o espaço onde nasceu o Instituto Hélio d'Angola, que é parceiro da Batucantada. Então, já aproveitando para retomar, porque eu falei da fundação da Batucantada, né? E desse desejo, né, de formar um coletivo de mulheres que a Vanessa tinha e eu também, que foi nesse encontro que a gente conseguiu iniciar o coletivo, mas ele só foi possível porque o Instituto Hélio d'Angola também foi parceiro desse sonho, né? E a Aida, que é a presidenta do Instituto Hélio d'Angola e que também é nossa incrível, maravilhosa, sensacional, fantástica porta-estandarte, também tomou essa missão, assim, né, de também estar junto aí na criação desse coletivo, e por isso que foi possível, né? Então, o Instituto Hélio d'Angola abriu desde a primeira vez as portas para a gente, por isso que a gente diz que é a nossa casa, foi onde a Batucantada nasceu, e é onde a Batucantada realiza os seus carnavais desde então, e espero que assim seja para sempre. E, com certeza, lá é o espaço onde, para mim, a Batucantada sempre faz mais sentido, sem dúvida, as nossas apresentações. Embora a gente já tenha feito apresentações em outros lugares, é muito bacana também sair e fazer em outros lugares da cidade, né? A gente fez apresentações de carnaval em parceria com outros espaços, a própria ocupação urbana, né? O quilombo urbano, que é o quilombo urbano que nós temos em Pelotas, que é a ocupação Canto de Conexão, que também sediou uma apresentação do Carnaval da Batucantada, o próprio Armazém do Campo, né, também, que é esse espaço aí que também comercializa produtos do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mais no centro da cidade. É sempre muito gostoso, mas evidentemente que a nossa casa é um espaço onde a gente sempre tem muita alegria de voltar e se apresentar. Voltar eu digo porque talvez as pessoas não saibam, mas nós tivemos que nos afastar porque o Instituto Hélio d'Angola foi atingido pelas enchentes do Rio Grande do Sul em maio, e aí a gente precisou se deslocar para um outro espaço onde a gente realiza os nossos ensaios até hoje, que é a Casa da Música. Mas as nossas apresentações de carnaval, os nossos eventos, a gente sempre vai priorizar que sejam realizados lá no Espaço do Quadrado, junto à comunidade das Doquinhas, e o Instituto Hélio de Angola, onde o Instituto Hélio de Angola também atua, Show né? de bola. Lá no bairro Então, Porto. gente, nós estamos nos encaminhando aqui para o encerramento, né? Tudo que é bom dura pouquíssimo, é uma pena, mas a gente tem que combinar outros momentos, outras oportunidades, né? Pra gente tornar daqui a pouco isso uma rotina mesmo, esse bate-papo, né? Porque realmente foi uma troca muito interessante. Eu quero reforçar aqui, então, que o nosso sorteio da camiseta da Batu
Ele vai ser realizado depois da live, e aí as participantes aqui que comentaram Batu Mais Cores, né, aqui durante a live, a Mari Teles tá organizando ali pra gente fazer o sorteio pós-live. Então, agora, né, fazendo um bate-bola bem rapidinho, o meu ponto aqui, Mari Teles, e me informou, né, que estamos chegando ao fim aqui do nosso encontro. Eu queria que cada uma de vocês falasse um pouquinho das lições, né, durante essa caminhada, não só com a música, mas principalmente de coletivo, assim, nós quanto mulheres, as relações, né, nos espaços que a gente ocupa, de toda a nossa força. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, pra gente, e aí já também na própria fala já vão se despedindo, para que a gente possa encerrar em instantes aqui o nosso encontro. Eu queria dizer que eu amei a Batu Mais Cores aí que o povo tava colocando, depois que eu vi aqui que era do sorteio, e aí agora tu falou, né? Mas o cara, que legal, Batu Mais Cores, já fiquei viajando, né? Batu Cores, não sei o que lá, já fiquei pensando. Aí falei, pô, achei fantástica a ideia de botar Batu Mais Cores pro sorteio, muito lindo. E falando sobre a mensagem daquilo que fica, sem dúvida, saber que somos uma comunidade que podemos nos apoiar, que podemos contar umas com as outras em vários aspectos, né? Que a gente cresce musicalmente enquanto a gente está juntas, que a gente cresce em vários sentidos, né? Saber que as bebês, elas podem ir ao ensaio e todo mundo vai estar lá por elas também, né? Então, sabendo, por exemplo, né, que a gente é uma comunidade também nesse sentido de se apoiar em diferentes aspectos das nossas vidas. E quando alguém passar um aperto, poder dizer, pô, quem está precisando, vamos fazer uma vaquinha? Vamos junto? Quem pode pegar quem na casa de quem? Quem pode hospedar quem na casa de quem? É sobre isso. Sobre isso, gente. A Sara falou tudo, né? É amizade, é afeto, é cuidado, é força. A gente sempre faz uma roda, né, antes de se apresentar e cada uma fala uma palavra que tá sentindo naquele momento, né? E aí isso diz muito, né, sobre todo esse movimento. E para mim é isso, são todas essas palavras que saem, né? Cuidado, amizade, dedicação, trabalho, tem as coisas também, mas é isso. Eu acho que o que fica mesmo é saber que a gente não tá só e que a gente sempre vai estar uma pela outra, independente do que for, sabe? E é isso, a gente sempre tá junto. Beta, contigo. A gente não tá te ouvindo. Obrigada, Mari. Enquanto eu ouvi, eu lembrei de uma frase que uma das Batus trouxe em algum momento, né, que poderia, pensando no que poderia ser o slogan da Batu, né, e em algum momento ela trouxe o nosso som é político, porque é isso, né, são muitas camadas, né, são muitas camadas da importância de um coletivo de percussão de mulheres, de um bloco de mulheres, de um coletivo feminino, enfim, né, de pessoas não binárias, né, ou de pessoas fluídas, enfim, como nós já tivemos na Batucantada também. Mas eu acho que é isso, assim, porque são as micro-revoluções, né, que é aquela revolução que a gente sente na vida da gente, pessoalmente, particularmente, e aquela sensação de que a gente conseguiu compreender o sentido daquela frase de que o lugar da mulher é onde ela quiser, né, e a gente sentir que a gente pode, sim, ocupar qualquer espaço, né, e que aquele espaço que anteriormente, por um momento, a gente teve a sensação de que não era nosso, das mulheres por direito, que a gente não se sentia à vontade de entrar e ocupar, ou a gente tem cada vez mais força. Imagino que todas as mulheres que são envolvidas em coletivos adquirem essa força também para ocupar, e continuar abrindo caminho e ocupando, né, honrando também as que vieram antes de nós e que abriram os caminhos de maneira muito mais árdua, né? E a gente continuar também honrando esse legado. E, obviamente, que tem essa revolução que é mais ampla também, né? Que é cada vez mais fortalecer as mulheres no nosso bairro, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso estado. Eu queria, por exemplo, dizer que a gente está fazendo essa primeira conexão com Cores de Aidê, e que a gente já tem num outro projeto prevista também uma live, uma conexão com o bloco Não Mexe Comigo, que eu não ando só, que é um bloco de mulheres de Porto Alegre.
E que a gente também está atenta a outros coletivos e blocos femininos de mulheres de São Paulo, do Rio, né? Própria de Idade de Salvador, que aqui é uma referência também. E aí, então, é isso, assim, né? A possibilidade da gente estar sempre... O próprio Chicas de Pelotas, né? Que é a primeira bateria de mulheres da cidade, né? Que tem um mestre homem, mas que também, como disse a Vanessinha, são mulheres que também foram pioneiras. E que a gente está sempre nessa... Acho que é importante a gente também se fortalecer em rede nesse sentido, para que a gente possa conseguir ter essa visibilidade, né? A gente poder olhar para o Cores e conhecer o trabalho do Cores, e o Cores conhecer o nosso, e a gente ia se encontrar e se fortalecer, e estimular também o surgimento de novos coletivos e de novos blocos em outros lugares, em outras cidades, em outras comunidades, em outras regiões, e que a gente tenha cada vez mais as mulheres também ocupando como protagonistas, né, esse espaço da música, da percussão, do bloco carnavalesco, das baterias das entidades de carnaval, e cada vez mais que a gente possa sentir que é nosso direito e que somos capazes, né, de ocupar, e que temos e que podemos ocupar cada vez mais esses espaços. Queria agradecer a Sara pela participação e mandar um super beijo. Para todas do Cores também, né, que estão nos assistindo. Estou muito feliz, muito feliz. Beijo, beijo, meninas. Felicidade total. E vamos organizar mais coisas, né? Fortalecer ainda mais nossa rede. Muito obrigada, então, Sara, Beta, Vanessinha. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Muito bom dividir esse tempo aqui com vocês. A toda a nossa audiência que nos acompanhou aqui nessa noite. Muito obrigada, Batus, Aidez, todos e todas que estiveram conosco nessa noite. Até uma próxima. E lembrando que pós-live, né, a gente vai fazer o sorteio, para quem comentou aqui, Batu mais Cores, e que vem aí, né, muitos projetos, muitos encontros, muitos matches como esse nos próximos dias, nos próximos meses e nos próximos anos. Vida longa ao Cores, vida longa Batu. Sucesso, muito obrigado e muito axé para todos. Obrigada, gente. Beijo. Beijo.